Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você. Ótima tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo com Futebolês neste sabadão. Sempre bom ter você aqui com a gente na TV Jangadeiro e também nas redes sociais do Futebolês. Começando o 017, eu gosto sempre de falar o número. Eu criei esse mantra, Caio, sabe? Você ficar contando, incrementando a cada sábado, a gente conversando com pessoas ilustres hoje. Ótima tarde para você. Ótima tarde, meu querido 17, hein? Tudo bem? Tudo ótimo, tá durando. Vai trabalhar esse final de semana? Nós, ser, né? Nós iremos, daqui a pouco. É isso, tem muito jogo, tem muito futebol. jogo, mas a gente gosta disso mesmo. É isso. Hoje recebendo... Ó, se os outros programas a gente tinha dúvida, rapaz, será que vai render pro YouTube? Você acha que vai render o de hoje? Ora, se não. Hoje vai render muito, né? E a gente tem que explorar eles mesmo. Duas personalidades da internet cearense, do futebol alencarino. Bom ter vocês aqui com a gente. Vocês estão muito acostumados com esse negócio de YouTube, né? Dudu, tudo bem? Boa tarde pra você. Uma honra estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Uma honra estar aqui presente com vocês. Vou dizer que eu tô desacostumado, que eu só faço no meu quarto, né? Então, estar aqui é diferente, né? YouTuber faz tudo do quarto, mas tá um prazer estar aqui com o Caio, com o Renato, também com o Rodrigão. E aí, Rodrigão, boa tarde. Boa tarde, bora que bora, vamos que vamos. Estamos muito felizes do convite. Ótima tarde a todos. Bacana demais poder fazer parte aqui desse papo. Futebolês que já foi minha casa, Band, Jangadeiro. Sempre bom voltar aqui para bater um papo com a galera. Que tu tá direto também na rádio, né? Tá aparecendo lá com o Danilo. Exatamente, tá. Frequentemente. Eu ia fazer um bolão de quanto tempo a gente... Durou um minuto. 2 minutos de programa a gente já soltou um frequentemente. E, assim, antes de qualquer coisa, é legal porque eu, particularmente, eu acompanho o trabalho de vocês praticamente diariamente, frequentemente. E é legal porque eu sei que vocês também acompanham a gente, né? Então, como é que é essa relação de vocês com os programas e com o futebolês? Cara, eu acompanho frequentemente. Não, eu estou lá sempre no chat do YouTube, no WhatsApp, né? Sempre comentando. Na hora que eu estou buscando meu filho na escola, o da rádio, né? Principalmente, eu assisto bastante. Acompanho o Caio nas redes sociais, o Renato, o Jussier. Inclusive, assim, eu acompanho há muito tempo. O BL nasce, o Bora Leão, que é o meu canal, nasce basicamente porque eu ficava acompanhando ali o Jangadeiro Esporte Clube, era o Jack Debate, o Jangadeiro Esporte Clube Debate. Pô, eu achava sensacional. Trabalhou no Jack? Eu participei do portal, tava no portal. Eu achava sensacional, pô. Então, assim, eu já acompanhava de muito tempo. E eu acho que a mídia especializada, eu não gosto do termo mídia tradicional ou não. Eu acho que a mídia especializada e vocês que já estão há mais tempo, mainstream, se complementam. Eu acho que o torcedor tem que se informar também com quem tá de fora, quem não tá vestindo literalmente a camisa, porque é uma visão diferente. Ao mesmo tempo que eu acho que é massa o torcedor se sentir representado numa análise mais quente. Eu acho que tem espaço para os dois. Eu produzo e consumo bastante conteúdo de todo mundo, tá? Inclusive, nessa fase do Ceará, eu posso dizer que eu estou assistindo bastante conteúdo do Ceará também, tá? É por aí, Rodrigão. Cara, a relação com o futebolês é a melhor possível, assim, além dos profissionais, vocês dois, Anderson, Danilo, Jussier, é uma base de informação também para contar para notícia para os nossos membros lá do canal do Vozão. Né? A gente tem esse laço estreito de amizade, de companheirismo da turma toda. Futebolês eu assisto todo dia lá em casa, tanto o da TV como o da rádio. O da TV, então, lá em casa, a gente almoça assistindo vocês. Olha, muita coragem, viu? Almoçar assistindo o Jussier e o Caio. Você tá maluco. Minha mãe faz isso. Eu, Dedé, meu pai, Tchelani, assistindo lá vocês. O da tarde, minha cunhada, Juliana Cajazeiras, do fã-clube de vocês. É chefe do fã-clube. Bolo, inclusive, sensacional. Chegou bolo. Então. É daí que vem a história do frequentemente. Ai, meu Deus do céu. E aí, mas assim, acompanho sempre. Eu acho que todos estão para informar, para levar conteúdo para o torcedor, e cada um leva o conteúdo da sua forma, com o seu dinamismo, com a sua forma de se comunicar, de fazer, de falar. E acho que o que o Dudu falou aqui, eu acho que é basicamente essa história. Acho que não tem que ter esses subtítulos, essas divisões. Acho que tá todo mundo
querendo levar conteúdo, tá todo mundo querendo informar, e é basicamente isso que nós fazemos diariamente. Eu queria perguntar, porque vocês dois têm backgrounds diferentes, embora hoje trabalhem com... É o mesmo, entre aspas, produto direcionados a torcedores. A questão que muda são os clubes e as particularidades de cada clube. Mas o Rodrigo tem o background de quem estudou comunicação, foi estudar rádio e tudo. Você não. Conta um pouco mais como é que era a tua vida profissional, Dudu, e como é que essa ideia de fazer um canal... Você acaba virando profissional de comunicação, como todos nós, nessa história toda. Vamos lá, eu criei o Bora Leão, eu estava no 3º ano do ensino médio. Assim, era um hobby, era uma conta no Twitter para falar sobre Fortaleza. E foi se modificando com o tempo. Eu consumia muito Instagram, migrei para o Instagram. Consumia muito YouTube, fui para o YouTube. E eu tenho um mercadinho junto com meu pai. Eu não tenho nada a ver com a comunicação. Minha formação não é... Eu quase completei contabilidade, acabei não me formando em contabilidade. Então, assim, não tem nada a ver com comunicação, mas eu sempre gostei. Eu sempre assisti os programas falando, caraca, eu quero falar. Eu gosto de falar, então eu quero fazer o meu. E eu acho que eu saí na frente disso. Muita gente fala, pô, qual é o teu diferencial? É que eu não tenho vergonha, eu faço. Em 2012, eu publiquei meu primeiro vídeo em 2012. Pena que eu apaguei. Mas desde 2016 eu publico frequentemente. Não foi, pior que não foi da minha... Não foi de propósito. No YouTube. Então, assim, já são 7 anos. E, de fato, hoje sou comunicador. Eu era muito tímido. Eu tenho problema de dicção, então a minha língua presa virou uma marca registrada. Hoje, pouco se fala, porque eu consegui dominar um pouco mais a comunicação sem ter nada a ver com a área. E eu acho que me ajudou muito na vida o fato de me expressar melhor, de saber dialogar. E eu sempre tive uma relação muito saudável com todo mundo. Troco muita ideia com o Renato, troco ideia com outros jornalistas e tal. Mesmo sem ser da área, eu acho que não fez falta. Eu acho que muita gente perguntou, pô, Dudu, por que tu não fez jornalismo? Acabou não sendo o caminho que eu segui, mas hoje me considero, sim, um comunicador. Não, mas você é. Sim, Com a claro. quantidade de inscritos que tem um Bora Leão, com a quantidade de pessoas que você fala todo dia, não só você, o Rodrigo, todo mundo que milita hoje no que se... Eu até discordo do termo mídia independente, vou explicar. Porque quando atrela-se a um clube, ele tem um direcionamento a um clube. Quando eu estou falando isso, não estou dizendo que está debaixo do guarda-sol do clube ou subserviente ao clube. Eu gosto do termo mídia alternativa, porque ela está fora dos grandes grupos, é uma coisa independente no sentido de fazer, mas não independente de assunto. O assunto é o Fortaleza, do Bora Leão. Eu prefiro especializado. Pode ser também. Porque é completamente nichado. Tá? Ela é especializada naquele clube. Isso, pode ser alternativo ou não, pode ser independente ou não. Eu acho que é especializado. Eu acho que daqui pra frente a comunicação vai seguir esse caminho, mesmo os meios mais tradicionais. Sempre procurando um nicho mais específico. Exatamente. Assim, o futebolês consegue ter os 2 nichos, né, que é Fortaleza e Ceará, mas cada vez mais se aprofunda nesses clubes. Claro, vai ter o momento de falar sobre outros esportes, até abordar o Ferroviário, tem que abordar os outros clubes cearenses, mas o nicho vai sempre se aprofundando e eu acho que é o que vai acontecer. E a mídia especializada eu acho que até nisso talvez a grande similaridade. O futebolês tem como marca ser uma produção quase que 100% local. Sim. A gente, claro, o SBT transmite a Champions League, você vai dar a Champions League, transmite Copa da Sul-Americana, então tem o jogo do Corinthians, não sei o que, vai ser divulgado, vai ser colocado. Mas a produção nossa de rede social, inclusive, ela é basicamente 100% futebol cearense, sotaque cearense. E eu diria que é quase 100% Ceará e Fortaleza mesmo, assim. Sim, você a gente fala, cita os outros clubes. Se a gente e não é demérito, né? Porque, de fato, é uma questão mesmo de audiência. Mercadológico. E mercado, isso aí é uma questão que não tem como a gente desassociar. Vocês têm que fazer jus ao nome canalês e mangabolês, né? Mangalês. Tem Ovolês. ovolês. É porque muda muito, né? Assim, Ovolês é muito bom. Ovolês é genial. Eu acho todos geniais. São sensacionais. A galera pergunta se a gente fica com raiva. Eu acho ótimo, continue falando. E tem gente que acha ruim da gente achar bom. É. Tem gente que acha ruim da gente gostar. Não, pô, eu gosto porque é legal. Assim, só ganha apelido que tá bem. Exatamente. O Rodrigão tem uma pegada diferente, né? Já é da comunicação, o Rodrigão já é dessa área. Tu imaginou que essa seria a tua vertente, Rodrigão? Era uma coisa que fazia parte do teu plano ou foi uma coisa que tu foi se adaptando? Cara, foi uma coisa que foi me levando para aquilo. Porque quando eu comecei o jornalismo em 2013, quando eu estagiei aqui ainda quando era Jangadeiro, Esporte Clube, quando nas passagens por Expresso, por A3FM, eu passei pelo Vozão.com, mas eu saí de lá para vir para as redações, para levar mais naquela pegada de cobrir Ceará, cobrir Fortaleza, cobrir Ferroviário. E aí, quando
termina o projeto lá na Expresso, de rádio, né, da ideia que tinha, que era o canal do vovô, e tinha também um programa para falar sobre tudo, eu notei, né, e total referência à Voz da Consciência, que ele disse que só vai se revelar quando chegar aos 100 mil inscritos, eu vou manter o nome dele, que ele estava no projeto, hoje o canal do Vozão é extremamente conhecido, a marca do canal do Vozão terminou o jogo, desapitou. 5 minutos depois tem os melhores momentos lá para você assistir. Às vezes você vai para casa no carro vendo o canal do Vozão. E aí eu sentia falta de ter informação, de ter notícia. E eu pensei, por que não atrelar minha marca, as minhas informações a esse projeto que já é tão marcado, já é tão consagrado da Voz da Consciência? E eu disse, cara, vamos sentar aqui para conversar. E meio que casou, porque ele tava numa fase, cara, quase que para desistir do canal, porque tava sem tempo e tal, e tava chocando algumas coisas. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar, eu, você, a Lívia, a gente senta, conversa, estipula algumas situações, deu tudo certo, e aí a parceria com o canal do Vozão até hoje, graças a Deus, é um grande sucesso. A gente tem participado de alguns programas, mas sempre levando a marca Canal do Vozão, porque eu acho que é uma marca muito forte, e a gente foi carregado meio que pra isso, cara. Eu até brincava com a Voz da Consciência que nós éramos concorrentes. Ia saindo, né? Nós éramos concorrentes, porque eu lembro demais, as coletivas no Ceará, estavam lá os banners, aí tava Danilo Queiroz, tava Verdinha, tava a Voz da Consciência com o canal do Vozão, e eu no meu Facebook, eu no meu... eu vou me entregar. Periscope, lá. E aí, a gente era adversários, e aí nos tornamos parceiros, e estamos ali até hoje, levando conteúdo para a torcida do Ceará. A gente vai para o intervalo, mas esse assunto é muito interessante, porque a gente vive no tempo de que muitos meninos, muitas crianças, jovens, eles também almejam entrar nesse meio, que é um meio tão, principalmente para nós, tão recluso, tão pequeno, mas que a internet é uma porta para isso. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo. Continue acompanhando o Papo com Futebolês. De volta com o Papo com Futebolês, e a gente chega falando das Casas Alves, que no mês de setembro tem algo incrível para você. Mês de aniversário das Casas Alves, quem ganha o presente é você que acompanha tudo dessa loja tão incrível e tão maravilhosa. Eu tô precisando dar uma reformada, renovar a pintura lá de casa. Quem que eu procurei? As Casas Alves. E eles têm, esse mês, uma promoção especial para você que é cliente das Casas Alves. Você tem promoção de até 70% de desconto, é isso mesmo, até 70% de desconto nos produtos das Casas Alves, então tá imperdível. Não deixa de acompanhar as Casas Alves nas redes sociais, segue aí, @casasalves, você encontra ótimos produtos com um ótimo atendimento, fala com os vendedores, eles entregam para todo o estado do Ceará com a melhor qualidade possível. Casas Alves, construindo sonhos com você. De volta aqui com o Papo com Futebolês e conversando aqui com o Dudu, com o Rodrigão. Vocês estão ganhando muitas cédulas, muitos reais com esse projeto? Tô perdendo muito cabelo. Tá? Dinheiro... Agora, a pergunta tem um pouco de zoeira, mas assim, a mídia especializada, boa, já tô aprendendo aqui com você, ela... É possível hoje conseguir viver disso com uma projeção assim a médio prazo, a longo prazo? Que é uma pergunta que todo mundo me faz. Tá, pô, YouTube eu sei que dá. A galera tem muita gente ganhando muita grana com o YouTube. Mas você falou mesmo que é um nicho, né? Sim. E é um nicho que às vezes depende de um outro terceiro que, né, você não tem muita gerência. É possível, mas não é fácil. Assim, consegue. Hoje é uma fonte de renda também, e eu acho que com o passar do tempo, o torcedor foi entendendo que tudo bem quem está produzindo conteúdo receber, porque antes parecia que era um negócio que não, você é torcedor, você não pode... Tinha preconceito? Tinha, assim, ou você não pode ganhar, você está ganhando em cima do clube, quando, sim, a gente ganha por conta, se não tivesse Fortaleza, não existiria Bora Leão, se não tivesse Ceará, não existiria Canal do Vozão, ponto. Também não existiria Futebolês, se não tivesse nenhum dos dois, né? Então, eu acho que vai passando tempo, é algo muito novo ainda. Eu vejo os canais de torcida hoje no YouTube como foram as rádios AM. Eu ia perguntar isso. Não é a mesma basicamente coisa, a mesma coisa. A diferença é que o
o rádio comprava um horário no rádio e o YouTube é mais democrático nesse aspecto. Você Exatamente. tem um acesso à internet, você pode fazer seu material. Mais democrático, entre aspas. Ele é democrático, Ele não te cobra, mas ele não te paga. Ele não te paga. Exato. As rádios o cara comprava o horário e depois ia vender cota de patrocínio para bancar e ter um lucro. Mas com o YouTube existia um preconceito muito maior do que os programas de rádio, né? É porque é difícil do torcedor... Quem é que assiste isso? Como é É. que você... Tudo que a internet parece que gera um pouco disso, Como é que né? você mensura quantas pessoas vão lhe assistir? E tudo Assim, que é novo pra vender gera esse comercial? incômodo também, né? Tudo que é novo gera esse incômodo. Mas eu vejo os canais como essa evolução da rádio AM, que eu consumi bastante por conta do meu pai. Meu pai consome até hoje muita rádio AM, que tá acabando, né? Mas muita rádio específica de programas de futebol e tal. De manhã eu chego no mercadinho do meu pai, ele tá assistindo um programa de rádio, depois assiste outro, e assiste de Pernambuco, e assiste do Belém do Pará, assiste de tudo que é canto. E eu cresci com essa bagagem e eu tento transformar isso. É possível, não é fácil, mas dá. Eu tive a sorte de sair na frente de todo mundo, mas é possível. Quem quiser começar hoje, eu só dou a dica. Fácil não é, porque tem gente que pensa que é super fácil. É só começar que vai dar certo. Não é bem assim, né? A gente aproveitando essa linha do canal do Vozão, né, que já existia, a nossa parceria, graças a Deus, tem dado muito certo. A gente consegue, né, a gente vem melhorando nossos equipamentos, buscando novas situações em relação à tecnologia. A gente está bem, a gente vem também fechando novas parcerias, que é essa outra ramificação que consegue fazer com que isso se torne rentável, fechar parcerias com outras empresas. A gente começa a ser melhor visto no mercado, as pessoas começam a entender que 100 pessoas assistiram, mas foram 100 pessoas que assistiram. Quem garante que nenhuma dessas tinham 4 pessoas lá no sofá assistindo? E Sem aparelhos conectados. Pois é, sem aparelhos conectados. Então, esse processo é algo que a gente está começando a derrubar essas barreiras devagarinho, tá dando assim para levar. Como é que está sendo, por exemplo, nessa ideia de... Você falou, por exemplo, de quem vai ver isso. E aí foram criando outros canais. O Rodrigo, por exemplo, fala que o canal do Vovô já existia, você acabou entrando na parceria, o Bora Leão já foi uma coisa que você criou. Isso. E aí foram criando outros canais, uns maiores, outros menores, dos dois clubes, se tornou um mercado dentro do nicho. Sim, Você sim. não vai falar que Hoje há concorrência. Hoje há uma concorrência. Por exemplo, numa TV, se preocupa às vezes do horário do produto que você vai colocar. A gente tem no rádio, o horário nobre do futebol no radiário é o quê? 5 da tarde, historicamente era o horário, porque era o final dos treinos, né? As coletivas, era basicamente isso. Como é que vocês conseguem ramificar isso? Por exemplo, vocês têm horários específicos para as lives de vocês? Qual é a estratégia? Como é que é a estratégia? Porque, quer ou não, todo mundo disputa o mesmo público. No caso, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Ceará. Mas dentro do torcedor do Fortaleza e do torcedor do Ceará, tem o torcedor do Fortaleza mais corneteiro, tem o torcedor do Fortaleza mais emocionado, tem o torcedor mais jovem, tem o torcedor mais velho. Então tem nicho dentro do nicho. E dá para explorar isso de diversas formas. No Bora Leão a gente faz vídeos e lives. E a gente percebe que são públicos diferentes. A gente tenta produzir diariamente um vídeo 5 da manhã, um vídeo meio-dia e uma live no período da noite. E às vezes são 3 públicos diferentes. Então tem um nicho dentro do nicho. Existem canais do Fortaleza de humor. Canal humorístico que fala sobre Fortaleza, numa outra pegada. É o zoeiro? Tem o Leão Zoeiro, tem o Tricocast, que é mais da zoeira. Então, assim, no Ceará também você vê... Tem o Mil Grau, Ceará Mil Grau, tem o Ceará Mil Grau, que eu não sei tem se é no Canal YouTube, Cast. mas é no Instagram, Tem também tem no no YouTube, né? Tem. E tem as linhas. Eu acho que dentro do nicho existe o nicho. É um nicho que fica cada vez mais específico. Eu acho que, de novo, esse é o caminho. Lá no canal do Vozão, a gente está começando a pensar e a explorar essa questão dos vídeos, mas nosso carro-chefe nessa pegada é live. Ali por volta das 8 horas, todo dia tem aquela live ali. Curiosamente, né, mesmo sendo na internet, e como o Dudu falou da questão das ramificações, nosso público é um pouco mais velho, a galera mais que para assistir, a galera que me acompanhava muito como setorista, né, nas rádios que eu trabalhei, a galera que acompanhava na questão do dia a dia das parcerias em participações em outros programas, mas o nosso forte ainda é live. A galera gosta muito de assistir live, aí a gente separa aquele momento para a galera tirar dúvida, pergunta e tal, mas hoje o carro-chefe do canal do Vozão, os melhores momentos, os vídeos de coletiva, o acompanhamento do clube no dia a dia e live. Live, a galera gosta muito de live. Vocês são dois caras que são muito bem informados.
Vocês são caras que têm fontes, que dão informações Muitas vezes em primeira em mão. primeira mão e também tem esse viés, né? Porque às vezes o cara se preocupa muito em comentar as notícias, né? Mas tem gente que gosta de dar informação, que tem fonte dentro do clube ou ligada ao clube. Vocês... Vou começar com o Rodrigo, porque o Rodrigo já foi setorista, né? Já trabalhava meio com essa necessidade de ir atrás de fonte. Como é que é a relação com essa galera? As fontes respeitam, mesmo que você seja... Mudou quando tu saiu da mídia tradicional para trabalhar com internet, a tua relação com as tuas fontes? Cara, mudou. Curiosamente mudou, porque é uma situação em que a instantaneidade do negócio. Não vou precisar que o Rodrigo receba a minha informação e só consiga passar no programa que ele vai entrar às 8 horas. Se ele me passar a informação às 4h59, 5 horas da tarde eu posso abrir minha live e vou lá. E passo a minha informação e passo o meu conteúdo. Às vezes tu faz live menor, né? Tu faz uma livezinha rápida pra falar sobre um assunto específico. Quando tem né? aquele assunto específico, a gente procura sempre fazer muito isso, né? O Ceará, infelizmente, vem ajudando muito nessas lives relâmpagos, porque as demissões dos treinadores são sempre na calada da noite e fica sempre aquela celeuma, quem vai ser o treinador, então a gente consegue a informação. E aí, principalmente nessa época, a gente preza por fazer lives mais curtas, mas sempre para trazer informação e sempre será parar aquele minutinho para a galera perguntar. Mas em relação ao que vocês me perguntaram, a relação melhorou bastante. As portas se abriram ainda mais, a gente consegue essa notoriedade de receber uma informação, perturbar a fonte até, não sei o quê. Não, tá bom, vou te dizer, vai. E aí vai e publica, mas melhorou bastante, muito mesmo. E você, Dudu, tem... O Dudu que é curioso. Porque assim... como é que ele furou essa barreira? Porque é uma barreira que existia, você não trabalhava com comunicação, de Dudu, ser respeitado e conseguir. Da mesa aqui, o Dudu é o mais novo, né? Imagino Sim. que seja o mais novo. E ele Não falou... sou eu. Não, você é o nosso... Né? Não vai me chamar de decano, não. Você é o nosso decano. O Dudu, como disse, que começou o canal no 3º ano. Isso. Então, assim, 3º ano do ensino médio... Não, um torcedor querendo falar do time dele. Não, Não e é assim, vamos ser muito sinceros. Um diretor de futebol, ele vai olhar, é um menino do 3º ano que tá me ligando. Por que esse menino quer, né? E como é Quem que foi que deu o telefone pra esse menino? Vai ser a primeira pergunta. Como é que foi, Dudu? Assim, eu sei que hoje o Bora Leão tem quantos anos já? 12 anos. O quê? Bora Leão já é quase um jovem, né? Tá saindo da adolescência. Nesses 12 anos você passou por muita coisa, né? Exato. Eu fui fazendo as relações, né? Fui conhecendo. E isso é até um pouco difícil do torcedor entender, porque eu não sei jornalista. O Rodrigo era jornalista, então ele já trabalhava com isso, o torcedor meio que já entendia do Ceará. No Fortaleza eu fui conhecendo, ligando. Tem uma relação muito boa, o Fortaleza sempre abriu as portas pra gente. E nisso a gente. Não é o meu foco principal dar o furo lá, ele, né? Mas eu gosto mais de comentar as notícias, mas eu não deixo de apurar também. Eu tento sempre saber, estar por dentro, mas é difícil do torcedor entender, porque principalmente o torcedor não está pronto para receber notícia ruim. Então, o torcedor quer receber a notícia boa, o torcedor quer o furo da contratação. Contratou o Lucero, aí todo mundo quer saber. Mas também se contrata e demora um pouco para anunciar, não fechou porque você falou. Então, é meio complicado essa relação com o Existe torcedor. isso vocês deram a informação e melou o negócio, porque com a imprensa tradicional, isso acontece pra caramba. A gente não pode divulgar a informação que a gente tem, porque supostamente vai melar o negócio. Existe muito, e com a gente, com a pressão. Vocês vão querer atrapalhar? Vocês estão fazendo isso para Trabalhando contra o clube. Isso. E aí fica num dilema nosso mesmo. Pô, e a gente faz, e se não fechar, e fica nisso, porque a gente é torcedor também, e a gente tem esse pensamento. Acaba que Sentimento no de fundo, culpa. Pode bater a história do será que eu vou atrapalhar aqui? Pode, e aí, pra mim, pelo menos, né, que não sou jornalista de formação, nunca precisei ter esse lance de correr atrás da notícia em primeira mão. Eu repenso antes de ter 100% de certeza de divulgar alguma informação. Mas já teve algum episódio, Rodrigão, assim, de ser acusado mesmo, assim, de por conta do que você falou, atrapalhou o clube? Rapaz, ultimamente, até pelo momento do Ceará, a torcida diz, rapaz, ainda bem que você vazou aquela informação, aquele pé de rato não veio. É mais nessa pegada, mas assim, em relação à informação, a gente tem muita prudência lá no canal do Vozão em trabalhar com isso, porque
O futebol, e a gente trabalha aqui todos nós com isso, nós todos trabalhamos com isso, é uma linha muito tênue, cara. As coisas vão mudando e tal, e uma hora é isso, outra hora é aquilo, mas isso que o Dudu falou e que vocês estão falando que também passa, acontece demais. Ah, o Rodrigo falou, mas graças a Deus a gente tá numa pegada e numa vibe que se saiu no canal do Vozão, pode esperar que daqui a pouco... Credibilidade. É legal É. isso aí, né? E aí acontece o outro lado, né? Que era costumeiro acontecer só com o lado da gente e tá acontecendo com vocês. A velha fake news, né? Sim. Quantas vezes... Eu já mandei pro Rodrigo N vezes print. Semana eu mando passada. só assim, Rodrigo. Te vira aí, porque eu sei que é mentira. Semana passada ele Mas eu mandou já pra mim. recebi acreditando, se não o Dudu pessoalmente, acreditando o Bora Leão. Como é que é pra reverter isso? Porque as pessoas, às vezes, é uma fake news, acontece isso muito, né? O cara escuta a fake news, diz que foi tu que deu a informação, tu desmente, ele fica com raiva porque ele tinha gostado daquela informação. Mas que era pra ser Mas verdade. era pra ser é. verdade, né? Acontece muito isso. Como é que foi pra vocês lidarem com isso já? Sabe o que não é fake news? É que a gente vai ter que encerrar na TV. Tá vendo? Gostou do Gostei. timing? Uma máquina. On fire. 0,17. Se eu não aprendesse até agora, né? Como engajar e ganhar audiência. Cara, Sabe o que, é que você vai João fazer Kleber agora? faz isso há 20 Eu vou anos. pedir pro Dudu e pro Rodrigo chamarem a galera pra continuar assistindo o papo no YouTube. Bora, vem pro YouTube, acompanha o restante do papo que vai ter muita coisa, ó. Para tudo aí. Vem. Tem muito conteúdo ainda pra gente bater papo. Vamos embora. Bora, O vamos Rodrigo pro vai YouTube. trazer um exclusivo. Exatamente. Tem informação já, hein, no YouTube. A gente volta na próxima semana aqui na TV Jangadeiro. Um abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando. Semana que vem a gente vem com mais papo com futebolês aqui na TV. Tchau, tchau. Bom, agora vocês, promessa é dívida, vocês vão continuar. Mas voltando à história da fake news mesmo. Não, Como eles, é vão, que eles é? vão ter que dar informação, chamar a galera. Ainda Agora bem que eu vão falei ter que era o Rodrigo. Mas é isso. E sobre as fake news? Cara, fake news é complicado, porque hoje o termo já se popularizou tanto que é até mais fácil de desmentir, porque uns 4, 5 anos atrás, meu amigo, tá na internet, é verdade, né? Se a pessoa viu um print com aquilo ali e ela quer acreditar naquilo ali, é muito difícil, mas eu acho que o público, a gente tem um contato muito direto com o público, os grupos, né, de mensagem, as redes sociais. Eu consigo desmentir rápido. Eu não sei quanto ao Rodrigo. O Rodrigo traz mais informação do que eu. Eu repercuto muito. Então, assim, se for uma fake news de algo que alguém falou, já trago a fonte, já falou, galera, não é muito isso. E, Rodrigo, contigo, que tu apura mais do que eu. Cara, na época do período de contratações é um verdadeiro caos. Amigão, cara, eu tenho uma preguiça grande, velho. Nossa. Assim, a galera gosta de contratação e tudo mais. Mas eu, assim, do lado de cá, vou passar a palavra de novo pra ti, é um saco ter que ficar desmentindo, cara. Cara, é muito Porque difícil. informar é difícil. Você tem que ir lá, às vezes, muito tato com a fonte. Mas desmentir dá uma canseira grande, às vezes, até com a própria fonte. É complicado, muito complicado essa questão de desmentir. E voltando ao assunto que vocês falaram. Desmentir jogador bom é que é difícil mesmo, porque o cara... E o Gilberto? E o Gilberto, presidente? Putz, Melou a essa daí, né? contratação Essa é a do maior cara. piada interna da história do futebolês. Melou a contratação do cara e não. Você não quer que o cara venha. Você tá torcendo contra o clube, não sei o quê. E aí, essa questão da fake news ela é muito complicada, porque como a gente tem aquela nossa linha editorial de mandar mensagem nos grupos, todo com aquele modelinho, aí o cara vai lá, troca só o texto, coloca ali, o Ceará contratou o Messi, o cara bota lá. Aí o Messi tá com um S, o contratou tá com 3T, aí, né, o cara, pô, me ajuda aqui, Mas né? hoje em dia tem muito a piada também. Assim, É o Cussier Júnior. o Danilo Queiroga. Danilo Queiroga. Assim, aí eu acho Eu que acho boa. genial Aí demais. eu acho que, boa. Por exemplo, o Ceará contratou o Messi, usando esse exemplo, assim, absurdo. Tudo bem, assim, eu acho que a galera também já entendeu. Virou meme, virou meme. E aí eu acho que até pra desmentir ajuda, que, pô, você pode dizer, não, cara, tá tirando de tempo, tá tirando de onde. Agora, vocês dois falando, o Rodrigo falando do clube de membros, você falando de uma coisa que me chamou muita atenção, da programação que o Bora Leão tem. Internet, existe uma visão errada hoje de uma câmera, uma ideia na cabeça e vai fazer. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje nos dois canais? E eu tô perguntando assim do tipo, desde quem vai fazer uma câmera, uma edição, quem comenta, se você faz o design de capa, tudo, porque hoje já não é uma coisa tão pequenininha, já tem uma galera por trás. Pronto. Eu tenho um sócio, que é o Marcos Matheus, que ele também aparece nos vídeos, o Renato conhece. Desde o começo?
Ele tá comigo desde o começo, mas ele não aparece desde o começo. Ele é meio voz da consciência. Vocês tiveram o ele Lucas já junto com atingiu vocês, a marca né? pra... Já bateu o número. Já bateu o número pela Isso. aparência. Já passou, muita gente já contribuiu, muita gente que tá hoje no Fortaleza, já passou pelo Verdade, Boraleão verdade. de alguma forma, ajudou. Mas sou eu, o Marcos Mateus, e a gente também tem o Bruno, que ajuda muito com as edições de capa, porque isso é a pior parte pra mim, eu não consigo, não desenrolo. Que é o velho thumb, a thumb. Exatamente, Thumb Maker. E aí somos nós três, por quê? Porque aí é um problema meu também. Eu sou muito centralizador nesse sentido. Eu lembro até de uma pessoa. Eu ia fazer a piada, mas segurei deixei aqui. passar. Mas Espírito Santo, como diz o Renato, botou a mão no meu ombro. é porque eu sou Deixa muito o Rodrigo perfeccionista e eu quero fazer do meu jeito, e aí eu acabo que centralizo nesse sentido. Mas somos 3, mas deveriam ser uns 5. E vocês lá, Rodrigo? Cara, no canal do Vozão atualmente, Lívia Rocha é o... Pra quem não sabe, a Lívia é a digníssima, hoje esposa de Rodrigo Cavalcante. Frequentemente. Uma fase, Um dos maiores uma centros fase de- exuberante. Um dos maiores centros de informação dessa cidade. Por acaso a Lívia está aqui, né, acompanhando a Populares. gravação. Minha nossa Mas senhora. aí, você, Lívia, Eu, Voz da Lívia, Consciência. Voz da Consciência. Por lá já passou o Diego Ângelo, que hoje Diego trabalha Ângelo, na massa. parte de inteligência do Ceará, né? De contratações. tá no Sub-20, né? Né, agora Não, foi foi pro... profissional Agora, já. agora o homem é Tá, profissa, você tá tá. pensando o quê? Tá O negócio ganhando é- bem agora. Ah. Por isso que nunca mais me chamou pra um racha. A pressão tá grande, esse eu não sei se não sei se é um bom momento. Aí, recentemente, passou com a gente o Betão, que agora virou analista de desempenho do Paragominas. Pô, legal. Foi pra lá. O canal do Vozão é pé quente, rapaz. O negócio lá é sério. O Betão, qual era, E- qual era a... Tem, Ele é paulista? o Betão é paulista. Paulista, né? Paulista. Aí tem o Vini, que é o cara das artes, que é o cara da thumb, que é o que a gente mais perturba, sem sombra de dúvidas. E tem o Breninho, que é aquela máquina, né? Aquele ser humano de 13 anos que parece um senhor de 70 pela inteligência, pela sapiência, que nos ajuda também demais, ajuda bastante, né? Que era o Kids, né? É o Kids. O Kids. Vozão Kids. Vozão Kids, que é o... Eu ia assistir a live do canal do Vozão e tava lá. Rodrigo Cavalcante, aí tinha o Betão, Foi a primeira vez que aí eu vi Vozão o- Kids. Primeira vez que eu vi o Ele é fã do Caio, inclusive. Eu até, o Rodrigo me contou isso aí, eu falei, cara, tira esse menino desse rumo, cara, faz ele estudar pra outra coisa, velho. É uma memória grande, né? Ele tem muita noção, muita É, e muita assim, ciência do Ceará. Já sofre desde pequeno, ele, bicho. não, e ele, não, e ele conhece a forma que ele fala, aparenta claramente que ele sabe do que ele tá falando, se que não é uma voz da consciência É. falando no ouvido pra ele ser só um repetidor. Ele sabe muito bem do que ele tá falando. É uma Fica o máquina. nosso abraço pra ele também, pro Breninho. E é Aí só- essa é a nossa equipe, essa é a nossa gangue lá. Só do falar canal. um pouco de quem tá no Fortaleza que passou pelo... Boa, Isso é boa, cara, legal. isso é muito O Vinícius Palheta, que hoje é assessor de comunicação. O Bruno Oliveira, que hoje é gerente Do marketing, de marketing. Tudo rico, esses caras estão tudo rico. O Vinícius Então, Palheta tô- não responde mais ninguém. É. Você vai trabalhar de coordenador de transmissão pra falar com o Vinícius Palheta, é uma banca, meu racha da compadre. imprensa. Racha da imprensa, é isso que eu ia falar, rapaz. Perna que... Racha da imprensa, o Bruno já levanta os braços, é um cotovelo de ouro. E a Thais Pontes também, que hoje é assessora. Certo. Sabe? O Harrison, que faz, hoje é diretor de arte. Assim, uma galera, a gente tem muito contato disso. Saía do Bora Leão, ia pro O Fortaleza. que mostra que acaba sendo uma vitrine profissional, porque não é só porque é o Fortaleza, são bons profissionais. Isso. Eles poderiam trabalhar gente em vendo, né? qualquer outro lugar, mas são bons profissionais. Sim, e tem gente vendo, né? Isso. A galera acompanha, né? Não é... Assiste, sempre assistem. Sempre E aí a gente vai entrar, pronto, agora vamos entrar no outro. Todo mundo assiste todo mundo. A gente fala, inclusive, da gente com as outras rádios, as outras TVs. Nós assistimos que passam na Verdinha, na Rádio Povo, porque Fale a gente por você, conhece. Fale tá? por você. Não, todo me mundo, comprometa, não. todo mundo assiste, todo mundo Assiste, acompanha. assiste, é Todo mundo verdade. acompanha, tudo. Só que aí entra, talvez, a grande dicotomia de vocês, como comunicadores de torcida, vamos falar assim, para os clubes. Porque os clubes, o cara pode reclamar com a gente aqui e acolá, mas são relações mais institucionais. É diferente. E, além de tudo, vocês aí entra aquela história do independente, que é interessante. Não tem um veículo por trás, é vocês. Então, quando é que essa relação, por exemplo, pode ficar mais turbulenta? Como, e se isso já aconteceu, como é que foi para conseguir entender isso? O Fortaleza abriu, por exemplo, muito antes para quem faz trabalho de internet, trabalho especializado do Fortaleza, do que o Ceará. O Ceará foi uma batalha que eu sei que o Rodrigo era um dos postulantes da briga há muitos anos para conseguir. Porrada doidão. O quê?
o Fortaleza, mas mesmo assim sempre teve talvez aquela coisa de não ter tanto espaço e tal. E como é que é quando a notícia não é boa? Como é que vem do clube essa de, tipo, por que vocês publicaram isso? Que a gente sabe que acontece mesmo, acontece em qualquer ramo de comunicação. Quer que eu complete? Se a gente posta algo errado, eles ligam pro CEO da empresa. Ou liga pro nosso coordenador. Quando não é muito, é pro coordenador. Quando é muito, aí vai logo em quem manda, né? Não em quem tem juízo. E Ou como não é que tem você... juízo. Pois é. E quem é o CEO da MEI? Que aí liga logo pra... CEO da MEI. aí, meu amigo, vai liga logo pra gente. Não, assim, vamos lá. Primeiro, o Fortaleza sempre abriu as portas pra gente. Isso em outras gestões. Eu me lembro muitos anos atrás de cruzar com você no Castelão, fazendo já live pós-jogo. Isso. Você desde com o Lucas 2016, Laprovita, 2017, exato. tudo, me lembro disso. Então, já tem pelo menos 6, 7 anos que o Fortaleza... 2015, eu lembro que a gente já cobria coletivo. Gravava vídeo pra publicar nas redes sociais. Então, Vocês podiam fazer um trabalho Isso. tanto quanto a gente aqui que ia cobrir uma coletiva do Fortaleza. Exato. Desde 2015, o Fortaleza abriu as portas pra gente. A gente sempre teve muito respeito. A gente também sabe onde está pisando, né? A gente também não quebra nenhum limite. A gente, até por conhecer algumas pessoas que estão lá dentro, eu tenho muito receio de fazer alguma coisa, porque eu também não quero prejudicar ninguém. Mas, assim, eu nunca perturbo essas pessoas que eu citei. Eu acho que eu sou o que menos fala com elas. Pra justamente não dá a entender porque vocês tiveram relação nada. antes que você tá querendo alguma vantagem em relação a isso. Exatamente. Eles estão no Fortaleza, eles são funcionários do Fortaleza e eles têm que defender o Fortaleza, ponto final. Mas a relação é super bacana. E quando a notícia não é boa, chega pra vocês, chega pra gente. Não é nem quando a notícia não é boa. Quando a Um notícia comentário não é boa, desagradável ou alguma coisa desse sentido, às vezes é nem Uma notícia. cornetinha. isso. Às vezes, porque assim, eu procuro sempre ser respeitoso. Então, nunca é complicado, né? Eu não vou dizer nunca vai que eu erro aqui, mas eu tento ao máximo ser respeitoso. Já chegou o processo? Não. Então pronto, então tá tudo bem. Então eu tento não quebrar nenhum limite. Mas, cara, por exemplo, vocês não têm a barreira do... Como é que eu posso dizer? Eu não queria usar o termo profissionalismo, que eu estaria sendo pejorativo. Vocês fazem com profissionalismo, tá? Não é isso. Mas o fato de, talvez, por exemplo, no teu caso, de não ter sido a tua profissão de formação, e aí ser torcedor, às vezes a gente vê muito em canal torcedor o limite da crítica passar para a corneta de arquibancada, que aí é diferente o contexto. E alguma vez, por exemplo, se conseguiu, se alguém foi reclamar, alguma coisa, porque às vezes a gente aqui dosando as palavras pode pisa no tomate. Eu vou tentar ver se eu entendi. Quando eu falo aqui, eu não falo só em meu nome. A gente fala do nome do futebolês, do sistema jangadeiro de comunicação, é o peso, tal. Não é nem peso, mas assim, a gente não tá falando por uma pessoa só. Eu acho assim, que mesmo que tenha uma marca, o canal do Vozão e o Bora Leão, vocês têm mais autonomia, talvez, assim, para falar. Eu não posso, talvez, falar tudo que eu penso, porque eu... E os termos? Tem alguém mais acima. A internet também, e outra coisa, a internet também te dá uma liberdade de usar um vocabulário que às vezes as pessoas passam do tom por poder usar aquele vocabulário. Sim. Já aconteceu alguma reclamação nesse sentido? Eu acho que a vez que eu mais passei do tom foi quando o Fortaleza perde o título estadual em 2018, que eu peço a saída do CN, chamando ele de estagiário ou algum termo parecido. E assim, eu me arrependo até hoje não de ter pedido a saída, porque era o momento, eu tava... Só o Marcelo Paz não queria sair do Rogério e ele acertou. E aquilo ali Porque o pai não te ouviu, cara. Exato. Não, pera aí. Aí até trazendo, ano passado o Vojvoda tava na corda bamba, em dado momento eu pensei no melhor ser a demissão do Vojvoda, mas eu não abordei do mesmo jeito. Sim, ter opinião é opinião. Exato. E eu acho que isso é questão de aprendizado. É tudo muito novo, a internet é tudo muito novo. O clube foi pra cima? Não, o clube não foi pra cima, mas viram, entendeu? Viram e deram a entender já em outros momentos que aquilo não foi bacana, mas não vieram me cobrar na época sobre isso. Mas é o lance assim, que eu mais me recordo de ter acontecido. Até porque assim, a relação que eu tenho com o Paz e o Alex, eu conheço eles sabem quem eu sou, assim, a gente já trocou ideia uma vez ou outra, eu não sou amigo de nenhum dos dois, mas a gente tem uma relação bem ok, o Paz sempre abriu as portas pra gente, já conversou com a gente, o Alex também,
Então, eu tento manter o respeito e isso a gente vai aprendendo. O meu curso de jornalismo está sendo esses 12 anos que eu tô na frente do Bora Leão e eu vou aprendendo dia a dia. E contigo, Rodrigo, como é que foi? Cara, diferentemente do Fortaleza, o Senta Ceará que lá vem a história. sempre fechou as portas para esse processo. E eu tenho total e plena consciência de que não são os profissionais que lá estão Da comunicação, né? da comunicação que fizeram por onde essas portas estarem fechadas. As ordens eram superiores, sempre foram superiores e sempre ficaram muito claras que eram superiores. Modéstia à parte, falando, essa história de mídia independente não poder entrar no Ceará é por conta do canal do Vozão e por conta do nosso trabalho que é feito desde sempre lá Foi no uma canal. represália. Foi uma represália. Foi uma represália, isso ficou muito claro. O clube tentou, das mais variadas formas possível dentro do processo, fazer com que a gente não participasse, na minha pessoa e na pessoa lá da Voz da Consciência. Nós, em um determinado momento, nós podíamos cobrir o clube diariamente. Eu cobria o Ceará como Rodrigo Cavalcante, no meu Facebook, no meu Periscope, no meu Twitter, no meu Instagram, e a Voz da Consciência cobria o Ceará como canal do Vozão, alimentando vídeos diários lá no YouTube do Ceará, do canal do Vozão. E aí, a última gestão, né, que a atual é do presidente João Paulo, a última gestão, numa situação em reta final ali de 2018, reta final de Série A de 2018 para 2019, e aí casou que veio a pandemia. E o Ceará na Série A, e as críticas dentro da nossa análise construtivas, e sem ferir a honra de ninguém, até porque não chegou nenhuma ordem lá em casa judicial, né? Por isso que eu brinquei aqui com o Dudu. Chegou o processo? Chegou o processo é porque passou do ponto. Se não chegou o processo é porque eu acho que não passou do ponto, não feriu a honra de ninguém, não feriu a imagem de ninguém, porque além de falar lá no canal, como a gente está pregando aqui, a gente fez o curso de jornalismo, fez o curso de radialista e lá, pelo menos, nos passaram a questão de ter essa honra, essa ética jornalística, e dentro desse processo a gente sempre levou muito ok. Mas aí, cara, eu fui para uma rádio tradicional, né, o meu tradicional, e mesmo assim não podia fazer perguntas, mesmo assim não podia participar. E aí eu entendi que o processo era comigo, não era com a mídia independente, não era com o Vozão Cast, não era com o BPR, era comigo. E aí, Mas por que, Rodrigão? Cara, eu acho que eram as críticas. As pessoas não estavam prontas para receber críticas. Não era uma questão de tu estar dando informação que eles não queriam. Era crítica mesmo ao trabalho. Ou os dois. Também. Eu acho que eles se sentiam muito incomodados de eu ter informações. Inclusive, tem um recorte do Lisca, numa das vezes, numa da coletiva, que eu perguntei ele sobre um jogador específico, e ele fica, não sei, disfarçar, tá contratado, é esse jogador aí mesmo. Acho que isso afetou, num processo lá, afetou alguém. E aí nós passamos todo o processo de pandemia sem poder perguntar. Na volta de frequentar os clubes, né, de forma diária. A pandemia era só pra galera, era mandado via WhatsApp, WhatsApp, né? Não podia perguntar. Não podia né? mandar. E quando voltou o processo, a gente não podia ainda ir no clube. Quando mudou a gestão, assumiu o presidente João Paulo, que a gente tem um trato extremamente harmonioso, sempre que pergunta, sempre que indagado responde, um trato cordial, ok. Essa realidade mudou e aí passou a poder participar todas as mídias, né, de uma forma geral, todo mundo participa, é muito legal, que era uma coisa que já no Fortaleza já tinha, muito legal, a gente é super bem recebido lá pela galera, tem as mesmas possibilidades de fazer pergunta, de poder participar normalmente das coletivas, mas esse, graças a Deus, é um processo que vem mudando, né? Mas a gente sofreu bastante, foi um processo muito duro, muito complicado, mas que, como diz aquela frase do filósofo, né, a tapioca vira, e quando ela vira, as pessoas mudam as gestões, passam as coisas, e graças a Deus o trato tá bem tranquilo, bem harmonioso. E assim, é maluquice o clube fechar as portas, porque ele tá fechando as portas pro torcedor, né? No final das contas, ele não tá fechando a porta pro Rodrigo. Ele tá fechando as portas pro torcedor. E aí, enfim, tomara que o Fortaleza nunca vire isso. A gente tava falando aqui, também, não lembro agora se foi fora do ar, já no ar aqui, o contato com o torcedor. E a fase dos clubes mexe com a audiência e mexe com a história de o torcedor de um clube e assistir o programa do outro, que viraliza para tirar um sarro.
Hoje o Fortaleza está num momento muito melhor, mas houve um momento que o Ceará estava num momento melhor. Como é que é essa relação do tipo, quando o torcedor do Ceará, Fortaleza perde um jogo, é eliminado, aí o torcedor do Ceará vai lá numa live do Bora Leão buzinar, e também o torcedor do Fortaleza, que nesse momento tá tripudiando pra caramba em cima do Ceará. Tem a galera que passa do ponto, como é que vocês levam no bom humor? Porque é uma experiência completamente nova. Você acha que tá falando só pro torcedor do teu time, mas não, você tá falando pro um monte de gente, incluindo o torcedor do adversário. Como eu disse, eu acompanho, né? Acompanho vocês, acompanho outros canais também. E eu tava assistindo um recentemente. Você não vai falar do... Não, eu vou preferir não falar, porque tem situações que são mais... Não, mas não é do mexicano, não é. Grande, Não, do mexicano. Ali é uma obra de arte. Ali é genial. Ali é uma obra de arte. Cara, Genial. 0 a Muito 100 é genial. sensacional. Genial. Ali tem que ser genial. guardado pra sempre. E eu ali. descobri antes de virar moda, tá? Foi, né? Você já assistiu o mexicano antes, né? Antes, muito antes. Mas eu tava assistindo esse outro canal. Fã do mexicano antes de ser Aí modinha. o cara lá foi e falou assim, ó, isso aqui, galera que tá acompanhando aqui do rival, já deixa o like também, e se quiser mandar esse corte, manda aí pra galera, tipo assim, já virou meio que, já aceitou que a galera vê que faz hora mesmo. Já tá então, no meio da galhofa, já tá na literalmente. galhofa. Eu acho que quem é torcedor do rival, que entra lá no Bora Leão pra tentar, assim, rir da cara do torcedor, eu acho que ele meio que se decepciona, porque eu não sigo aquele perfil do mexicano, por exemplo, até que ele é arte, cara, ele é arte, ele extrapola Tem pro bem outros ou pro canais mal, de Fortaleza, tem. talvez, Talvez. pra com essa mais essa... Com certeza. Não- É porque a não quero fase que- do clube não- acaba não quero que você essa fale, veia corneta. Não, um amigo nosso, Tem assim, preferência. Não, porque o isso PM, aí, né, o sabe Paulo qual é? Matheus, o Expresso Tricolor, tem uma pegada tem. Enérgica. passional, Não, porque é o seguinte, a gente volta àquela história do programa de rádio. Já você imita o PM, que eu quero ver. Não vou imitar, não. É muito bom, eu quero ver. Eu tenho que lembrar que Eu quero ver. tá sendo filmado. Não, é melhor o podcast é bom quando a galera não lembra. Mas é o seguinte, os programas de rádio, Deu medo. tipo, tinha a história do Ayrton Martins, E o Emanuel torcedor Magalhães. O torcedor do Fortaleza escutava o Ayrton Martins toda vez que o Ceará tava no furo. Cara, E toda vez que o Fortaleza tava mal, os Sheik é caras- Cara, os caras Emanuel, chegam no é, ar, cara. bicho. Isso, ou seja, desde que o mundo é mundo. É. e A tem sorte isso. deles é que não tinha um corte, não tinha um WhatsApp Mas no dia... Rendia, mas não era aquela coisa lembrada, esfregada na cara. Não, a era gente de fala. quem gostava de rádio comentava com o outro. Tu escutou ontem? No Vai da Final, o Jorge tava esculhambando uma chamusca. Até isso sai da rádio pro YouTube, né? Essa migração Total. do público, né? Total. Mas assim, eu sou mais tranquilo, então eu acho que o torcedor do Ceará entra lá e fica, pô, esse cara não tá esculhambando todo mundo, eu sigo essa linha, mas assim, então eu acho que até o torcedor do Ceará meio que se decepciona quando O entra PM lá. pega nada. Pega. Tem outros. aí. Grande Tem PM. que é do Expresso Oh, Tricolor. Grande figura. Cara, tem- o canal do Vozão, eu prezo ao máximo na questão. O Caio tava falando Um comigo dia eu essa perguntei, semana. Rodrigo, por que tu não faz uma live? Não quero gastar os dividendos com advogado. Vocês são tranquilos. Eu tava até briguei, cara. Esse cara a gente recebe em dólar. Vai entregar esses dólares pro advogado, tá de brincadeira. Que vacilo. Então, assim, Trazer mais um sócio pro quando a gente chegar nesse patamar de ter Eu um contrato assessoria jurídica. escritório de advocacia, opa, representando o canal. Não, mas assim, cara, eu acho que pela linha do canal do Vozão ser algo mais informativo, de tentar trazer ali o dia a dia do clube, uma coletiva, quem tá no treino e tal, essa questão. Tem os pós-jogos que a turma vai lá e acompanha pra zoar, mas não é tanto nessa pegada. Eu acho que o nosso produto é mais informação do que opinião, é basicamente isso. Tem a galera mesmo que vai do 0 a 100, como o Caio tava brincando aqui agora há pouco. Que eu consumo, tá? Assim, eu adoro. É entretenimento puro. Bastante recentemente, inclusive. A gente assiste outros clubes também. Tipo, Não, também, pô, Barolo, Farid. aqueles caras lá. Cara, o Farid é muito bom, né, cara? O Farid eu falo aqui sozinho. Quando eles perguntam, cara, quanto é que tá o preço do não sei o quê? E que isso influencia o Grêmio. Virou mesmo. Eu falo aqui direto. Eu participo de grupos aí, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. E lá o que é que isso influencia no Fortaleza? O que é que isso aí virou porque meme. o primeiro começou com Sim. o Farido. Mas o que eu tô assistindo, assim, quase... E tem times que viralizam muito quando perdem. O do Cruzeiro. Cruzeiro Aqueles Esportes. caras. Cruzeiro Esportes. Os caras que... Que um faz a narra, o outro transmissão. O Diogo. Que teve agora Aquele do- que o Gilberto errou, né? Meu amigo, Aquele que o ali Gilberto errou. É muito espetacular. Eu sinto pena primeiro, assim, depois eu rio e me divirto muito.
Ele tirou o fone. Também, ali O cara tirou o fone. Ali é espetáculo demais. Muito E aí, bom. conta com o advento do Casimiro reagindo, mas aí... Pô, ainda galera, O Casimiro transformou em Quando- sobreestrela do Barolo. quando o do São Casimiro Paulo. conhecer o mexicano, ter vai que mudar a fazer vida do isso. mexicano. Fazer esse viu? crossover Tem que aí. fazer isso. Vai mudar a vida do O mexicano. vai ficar feliz, porque ele vai Ó! ganhar Pô, cédula aí, pegar, viu? ajudar uma pessoa sempre faz bem. Não, É, claro. Pô, vamos fazer uma campanha, pô. Casimiro reage o mexicano. O mexicano. Não, então pra isso a gente continua. Eu, né, no meu caso, eu vou continuar torcendo pro Ceará perder, que é pra produzir. Sério, Dudu, que tu vai continuar torcendo Não, pro Ceará não, perder? somente- Ai, que isso, tô Essa vai surpreso. virar Não, corte, viu? eu tô Por essa pensando, ninguém eu tô esperava. pensando no bem do mexicano. Que é melhor produzir mais, o Casimiro reagir e ele estourar, cara. Tava sentindo falta desse tom meio... Jogo, tava demorando pra ter uma cutucada. Eu tô sentindo o PM muito calmo, viu? É. Se você quiser voltar a ficar estressado, pode ficar. Um abraço pra você, meu amigo. Vamos falar de futebol? Porque Bora. no fim das contas, quer falar de futebol. Ele não quer muito não, né, Rodrigo? Bora. Vamos, Bora. Já tô aqui, né? Bora. Já saí de casa. vamos falar de futebol. É porque é o nosso produto também, acaba sendo, Sim. né? E a gente fala de todos esses bastidores e tal, mas no fim das contas é a bola lá, né? O jogador em campo, A razão de tudo é aqui. é a paixão e tudo mais. De alguma forma, o torcedor Dudu mudou por causa do... Ainda não é o futebol, o time Fortaleza, mas essa relação com o time, a sua relação pessoal, mudou depois que tu passou para esse lado mais voz da torcida? Mudou. Cara, eu fui pro jogo contra o Libertad pra arquibancada depois de 3 anos e meio. Ah, eu vi tu falando. Porque todos os jogos que eu tava indo pra cobrir. Tava indo pra trabalhar. Que por mais que você esteja torcendo, você não pode tomar uma cerveja, você É tem que outra- estar... É outra coisa, você fica tenso, você fica já pensando no que vai falar. Certo. Tanto quando eu ainda ia pra arquibancada e ia fazer vídeo depois, tinha torcedor que ficava puto comigo no final do jogo, porque a galera tava toda vibrando, comemorando, e eu tava pegando no celular, fazendo a capa, vendo o roteiro. Qualquer outra coisa, muda sem sombra de dúvida, até porque é a parte da análise, como eu disse. Depois de 3 anos e meio, cara, eu fui pro jogo contra o Libertad, eu tava parecendo... Foi uma libertação. Pô, foi demais, trocadilho. Tava demorando. Pude tomar um danonezinho, pude... Você viver pode o ser jogo. 100% torcedor, é isso que eu tô... Viver o jogo, que não acontece. Quando você tá trabalhando, você tá trabalhando. É outra coisa. e a Trabalho galera É legal ele falar isso. E a galera que porque- reclama que eu não comemoro o gol do Fortaleza. Não, vai ser- O cara torce Fortaleza e tá lá e é diferente a reação. Enfim, vamos... Não, e é importante porque, de fato, quando é objeto do trabalho, independente de qual seja o seu trabalho, a visão que você Seriedade, vai prestar né? atenção É. é outra. Você vai prestar atenção em detalhes diferentes do que você tivesse numa diversão. Rodrigão tá nessa vibe também? Cara, eu tô... Como a gente deixa os pós-jogos Tá todos... ruim pra se divertir. Começa daí, né, Rodrigo? Cara, né, assim, mas assim, os nossos pós-jogos, como eu deixo sempre pra um dia depois, pra aquela questão mais da apaziguada, eu assisto sempre o jogo na Superior Central, falta o cara do Marujinho, falta o cara do Bar, mas eu não falto, eu tô lá todo jogo na Superior Marujinho Central, tem seu valor. eu e nossa turma lá. Cara, o feedback é maravilhoso, muito bacana mesmo, muito legal, é muito o contato com o torcedor. Cara, assiste vocês e tal. E esculhamba mais aquele... Calma, cara, eu tô aqui. Tem muito isso. Acaba o Esculhamba jogo, mais Fortaleza- ele lá, esculhamba... Não, cara. Fortaleza perde, Ceará perde, o cara fala, tu tem que esculhambar fulano. Eu não Por que quero. eu tenho que... E você, eu não quero, esculhando. Esculhamba mais ele. Esculhamba. Mas, cara, ultimamente, nessa temporada atual, eu tenho acompanhado todos os jogos da arquibancada. Tô sempre por lá. E aí, depois a gente grava um vídeo ou faz a live no outro dia. Dependendo do que tá acontecendo, se aquilo precisa de uma instantaneidade que a gente entende que precisa, a gente faz de lá mesmo. Tipo assim, tu tá no jogo, aí demite o treinador, tu grava vídeo, né? Ou um jogo muito ruim, a gente tem que dar aquela opinião mais rápida e tal. Se a gente sente que um jogo como esse pode derrubar o treinador, né? Inclusive, hoje tem jogo do Ceará, né? Contra a equipe Sim. do Criciúma. Se é um jogo que perdeu e tá naquela eminência de, opa, que se isso aqui acontecer, então a gente já tem que estar ali naquele time, já vai se informando, já vai pegando informação. Mas atualmente estou mais na arquibancada. A diferença pro Rodrigão é que eu faço, a gente, junto com o Glória e Tradição, Bora Leão junto com o Glória e Tradição,
Faz do Castelão, né? Nos jogos do Castelão. Vocês estão com a cabine, que é Isso. por sinal muito próximo da nossa. A vizinha do futebolês. Te escuta de vez em quando. Não, eu fico morrendo de medo de estar atrapalhando. Não. Eu ficava bitolado em Santo. Mas, Rapaz, se a gente não tá escutando eles, não tem como a gente tá aquela cabine do Castelão, ela é péssima por ser lá em cima, ela tem N problemas, mas o isolamento acústico é ótimo porque a gente ia César Luiz e não vazava do outro lado, e o César gritava pouco. Eu ficava com receio no começo, mas acaba o jogo, a gente tá lá trazendo a análise do jogo, Fortaleza ganhando, Fortaleza perdendo. Eu lembro... E vocês estão agora numa parceria com o Glória e Glória e Tradição. Tradição, Né? eles a fazem os Thaís, dois juntos. o Saulo, e Márcio o Márcio, Renato, né? Felipe Miranda e o Juvenal. Isso. Eu lembro, meu primeiro jogo pós-pandemia foi o 4x0. Eita. E Foi o primeiro clássico com o público também, né? isso. Foi. E teve pós-jogo. Acabou o jogo. Mas é isso. Tava lá fazendo o pós-jogo, entendeu? Essa é a nossa pegada, independente do resultado. Nesse dia eu queria fazer um pós-jogo, mas na minha rua Você não- faltou luz e tava passando asfalto. Você faltou luz em você depois do Danone. Cara, naquele dia quase que não terminava a noite. Foi basicamente. Foi uma festa sensacional. Agora, o outro lado, vocês falaram que arquibancada, o outro contato com o torcedor é legal, tudo, e o torcedor chato. O torcedor chato que eu tô falando é aquele cara que passa dos limites, que não critica, xinga, que persegue de alguma forma, acusa, porque todos nós aqui já fomos acusados. E eu não tô falando de acusaçãozinha do torce pra time A, pra time B, não, tá? De levar vantagem, de acusações mais graves do que simplesmente... Tá recebendo dinheiro do Marcelo Paes. A gente já escutou isso de todos os times. Sai daí, filho do JP. Exatamente. Como é que vocês se viram? Como é que vocês conseguem lidar com isso? Porque, Porque, querendo quer ou ou não, a gente quando entra na redação, a gente já tá meio que sabendo que isso vai acontecer. Não queria não, mas é o jeito. Agora, vocês são pessoas públicas, né? Assim, tem a piada, né? Sim. Pô, sou pessoa pública. Mas são, Mas vocês andam no meio da galera, a galera sabe quem são vocês hoje. Que talvez seja no começo um grande deslumbre, assim, né? Pô, sou conhecido. O Rodrigão chega na arquibancada, a galera tá acompanhando lá e tal, mexe um pouco com o ego. Mas também tem esse preço, né? De Tem você um ônus, né? Sim. ser alvo de porrada também. Sim. Exatamente. Assim, torcedor chato é complicado, cara. E a gente... É aquele negócio, ele quer se sentir representado na nossa fala. Tem torcedor que não quer escutar a minha opinião. Ele quer escutar a opinião dele replicada, somente. E esse cara, ele passa do ponto. E com a gente não tem até tem, né? Tu não torce Fortaleza. Tu tá se fazendo de maluco aí, tu não é Fortaleza. É isso aí, eu nem ligo. Às vezes isso ainda acontece, cara. Você tá lá, assim que Exatamente. vai começar a live do canal de você. Esse bicho lá torce Ceará. Mas o que eu fico mais indignado é a acusação de receber grana, pô. Porque antes se eu tivesse recebendo, mas nem tô recebendo pra nada, e os caras ficam dizendo, não tá falando isso porque recebe disso, recebe daquilo, e isso me tira do sério. Aí eu bloqueio, aí eu não tenho nem papo. Pode te xingar à vontade, mas se falar isso aí... Aí eu já passo do Dudu, limite. é por isso que eu assumi o time que eu torço. Eu achei sensacional, eu tava assistindo no dia. Porque eu disse isso até recentemente, né? Eu inventei desse negócio de YouTube agora também. Mas eu quero que o cara diga que eu sou ruim, que ele não gosta da minha análise, que eu não sei de futebol. É um direito do cara, o cara tem a visão dele. Não que ele diga que tu tá falando isso que eu porque sou torce uma coisa ou desonesto, outra. que eu tô porque eu torço o Ceará e por isso eu queimo o Fortaleza. Ou então Ao contrário. Ou então o contrário, por eu torcer o Ceará, eu queimo o Ceará é porque eu tenho alguma... exatamente por esse tipo de pensamento. Eu acho que quem tá com o microfone na mão, independente do contexto, talvez tenha esse sentimento, né, de... Cara, eu quero ser julgado por quem eu sou. Né? Eu acho que é um pouco disso, né, Dudu? É isso. É assim, eu achei até corajosa. Eu lembro, eu tava assistindo o Futebolês um dia, que aí o Renato falou que ia revelar o time. Acho que mais pessoas disseram que ia revelar o time, aí o Anderson falou da brincadeira e tal. Eu disse canalha. Enfim, aí eu lembro até que após o Renato, que o Renato falou, ele foi falar comigo, que ele falou, eu assumi qual time eu torço, só tô te passando aqui pra dizer que, relaxa. Que e vou dizer por quê, porque eu fazia parte do Isso. grupo do Bora Leão. Exato. Fazia parte do grupo do Bora Leão, como eu faço parte de Isso. outros do Fortaleza. É membro do canal do Vazão. E eu falei pro Dudu, a galera vai pegar no pé. Porque o torcedor, o que esse cara tá fazendo aqui? E dito e feito, né, Dudu? Tanto é que hoje eu não estou no grupo do Bora Leão. Mas assim, eu não pego corda, é mais. Eu acho que é melhor pra ti mesmo. Sim, pra sim, evitar, claro. Vai evitar a fadiga. Mas, Como diria em homenagem ao nosso amigo. Grande figura. Grande Jaiminho. Piada interna. mas Internet tem dessas, velho. eu não vejo nenhum problema do Renato ser torcedor do Ceará ou de um torcedor do Fortaleza falar pra torcedor do Ceará
Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que existem bons profissionais e profissionais que eu não Cara, gosto eu tanto. trabalhei tive o prazer, foi um dos professores que eu tive na vida, com um dos narradores mais ligados ao Fortaleza Esporte Clube, Carlos Fred. A primeira final que eu comentei num rádio foi a final da Copa do Nordeste 2015, Ceará e Bahia. Castelão daquele jeito. Eu passei com o Carlos Fred pelo meio da torcida do Ceará e todo mundo tirando foto com o Carlos Fred. O que faz é a conduta do cara. É a conduta profissional do cara. O Fred, que infelizmente nos deixou em 2016, sempre pautou a vida dele por isso. E ela tinha espaço aberto em qualquer lugar. Até hoje, quando eu me lembro daquela cena, eu me arrepio todinho. Porque eu tava me tremendo todinho, era a primeira final que eu ia comentar no rádio com um cara que deve ter feito 125 mil finais na vida. E, bicho, aquilo ali me deu uma tranquilidade pra fazer o jogo. Por quê? Porque eu era o Fred passando e assim, todo mundo sabe que time o Fred torceu. Meu prezado. Meu prezado, parece que você é muito... Meu prezado. Mas é isso. Tô com o seu presente aqui na minha mão. Era uma onda. Fred, Faz eu não muita tive- falta. Esse ia fazer sucesso na época de internet, viu? Com certeza. Esse Eu conheci o Fred, mas já no papel de fã. Aham. Né, de olhar ele de O melhor era o cafezinho antes do programa. O programa era meio-dia, bicho. O programa da rádio, não era 5 da tarde. Então eu chegava e tava tomando um cafezinho lendo o jornal. Aí Vocês eu têm ia. referência, assim, do jornalismo, então, sei lá, da internet? Meu pai é o Danilo Queiroz, né? O nosso convívio diário. Eu costumo falar, sempre quando venho a podcast, para falar sobre a questão do trabalho, do dia a dia, que eu dei muita sorte, fui muito privilegiado de poder trabalhar diariamente com o cara que eu sempre fui fã, com o cara que eu sempre escutei. Danilo é minha referência de escutar o tabelinho ali 6h30 da manhã, 7 horas, daquelas variações de horário de ir pra escola ouvindo, de ir pra escola no ensino médio com um radinho de pilha, de Danilo tá em outras emissoras e sempre ouvindo, e era o cara que eu sempre tinha como referência. Então, esse cara aqui, ele é sinônimo de credibilidade, ele é um cara que... O que eu entendo que quero ser como jornalista, de poder cobrir o clube que eu gosto diariamente, vai ser nessa linha, nessa pegada. E aí o Danilo acabou que quando eu cheguei no Ceará, foi o cara que mais me abraçou, né? E hoje a gente somos grandes amigos, ele é um parceiraço, um grande amigo mesmo, da convivência diária de estar no clube, mas de sair, de jantar, de conversar, de bater um papo, das famílias se conhecerem. Então, assim, eu costumo dizer que eu consegui... Uma das minhas grandes façanhas profissionais é ter o cara que eu mais admiro como profissional de cobertura de um clube como um dos meus melhores amigos. Minhas referências aí não é porque eu tô aqui com o Caio, mas é a bancada do Jogadores Esporte Clube Debate. Eu adorava, que era Graziani, Caio, Jussier e era o Ebert, eu acho, Isso. na época. É, baita time. Além desses, eu gostava muito de um programa de uma concorrente que era da TV O Povo, que era com... O Egol, Egol, Grande Egol. que era com... Tinha o Formiga participava, Ciro, o Câmara, Formiga, Emanuel Cara, Macedo. eu tive a oportunidade de ver um Fala Egol com- ao vivo. Fala com- Foi? Ao vivo. Lá no estúdio, Na lá praia. Lá na praia da Dragão do Mar. Tive a oportunidade Na praia. ainda com a Lana. A Lana tava lá ainda, mas já faz tempo. Não, assim. era. Ali é 2009, 2010, por ali. Foi marcante Baita como time também. o Jogador Esporte Clube Debate é 2012, 2013. Geração parecida, praticamente É. a mesma. É. Serve a mesma coisa pra mim também. E canais de torcida? Tem alguns que vocês olham? Canais. É no plural, eu vou perguntar pros Não, se dois. fosse canal, aí era Canal. Ceará. Porque a gente falou, por exemplo, de canal personagens, falando Sim. do Farid e tudo, mas tem algum canal desses nacionais de clubes, enfim, que Caio. vocês olham assim de alguma forma? Eu não sei porque eu acompanho, assim, dezenas. Tudo que tá em alta... É porque me eu vou passa a acompanhando. sensação que existe quase uma confraria de blogueiro, de blogueiro assim, no sentido de cada um ter o seu canal, dos clubes, né? Sim. Porque os caras, por exemplo, o Barbaço chega aqui em Fortaleza, encontra com o pessoal do Fortaleza, do Ceará, não sei quem, vocês vão se conhecendo. Sim, eu tenho um grupo que tem o Barbaço, que é do Bahia, tem o TF, que é um canal gigantesco do Botafogo, tem o Gabriel Amaral, que é um canal gigantesco do Fluminense, tem o Beto, que é da Web Rádio Galo. Mas, assim, além deles, que eu tenho um contato bem direto, eu acompanho dezenas, eu acompanho futebolês, eu gosto de... Eu tô sempre inquieto, acho que por isso que... Tu tá sempre no YouTube. Sempre. Eu fico escutando, nem sempre assistindo, mas sempre pegando referências pra inovar, porque eu não gosto de ficar parado, eu não gosto de ficar
num mesmo formato, eu gosto de mudar o horário, mudar a estratégia. De tempos em tempos, eu mudo isso porque eu consumo demais. Eu passo um tempo analisando um canal tal. Aí eu vejo. Pô, Então, isso aqui canal funcionou pro cara, pode Isso. funcionar pra mim aqui. Exatamente. Massa. E assim, Tem algum caso específico, assim, que hoje tu faz porque Tu tu viu em viu em algum alguém? o vídeo de 5 horas da manhã eu solto porque o TF começou a soltar, acho que Legal. tá com uns 2 anos. E eu falava, por que ele solta um vídeo de 5 horas da manhã? Qual o sentido? E o sentido foi o resultado dele, né? E quando eu apliquei, também teve. E o que eu vejo Tu muito grava agora... 5 não, tu solta 5, Tem né? gente que pensa Entendi. que eu gravo assim, que eu posto o vídeo de 5 horas, a pessoa, caraca, o Dudu já tá acordado. Eu, peraí, pô. Calma aí, também né? não. Calma. Existe um negócio que é programar a postagem, que é Exatamente. maravilhoso. Exatamente. Mas Como hoje diz Emílio Surita. hoje eu fico fascinado com o Barbaço. O Barbaço tem 3 canais. Eu sou mais Bahia, sou mais Bahia Lives e sou mais Bahia Você soube que eu Esportes. fui muito homenageado pela torcida do Bahia, depois de Fortaleza, 0 Bahia, 0 aqui, Foi? né? Porque eu disse que o Bahia adotou uma postura mais do que defensiva, covarde contra o Fortaleza. Aí jornalista cearense chama Bahia de covarde. O contexto... Fui muito homenageado. Foi Matheus Exato. Barbaço? Foi. Também, não. Ele, cara, eu não Agora eu consigo- fui olhar falar- isso que ele fez uns 4 vídeos naquele mesmo dia. Era batendo no Renato Paiva, era me esculhambando, era batendo no Renato Paiva de novo e projetando O próximo jogo. Se você entrar hoje, deve ter mais uns 80 vídeos esculhambando o Renato Paiva, porque o Bahia não mudou nada desde aquele jogo. Eu tirei um dia, tá com umas 2 semanas. Eu peguei um dia de conteúdo dele. Ele publicou, acho que 12 vídeos. Nossa senhora. 12 vídeos, juntando os 3 canais. É coisa demais. E aí eu fico indignado, porque às vezes eu tento gravar o segundo ou terceiro e eu não tenho nada. Eu, meu irmão, como é que esse cara conseguiu Tirou 12 conteúdo pra E criar, aí né? hoje eu Galera estou pensa que estudando é- o Matheus Barbaço. A galera pensa que é fácil. A minha referência é o Samuel Venâncio, lá do Cruzeiro, Cruzeiro. né? O homem é uma Ele é fera máquina. demais. Tem um número recente agora de um jogo contra o Atlético Paranaense, cara. Ele deu mais audiência do que a galera que tava alguns transmitindo com imagem. Ele deu mais audiência Espetacular. de isso, visualização. né? É um negócio Cara, e assustador. ele é um setorista, cara. É um cara, e ele era um cara que trabalhava na maior, das maiores Ele era lá, da Itatiaia, da né? Itatiaia, né? Ele Visibilidade saiu porque não monstra. queria exclusividade. E aí colocaram ele na parede, né? Isso da questão da exclusividade. E ele puxou pra si. O cara é um fenômeno. Fora que ele tem muita informação do Cruzeiro. Eu me espelho muito nessa questão de informação. Tem uns quadros bem legais. Então, assim, minha referência... Direto da Toca, jornal, tem um negócio muito massa, muito bacana mesmo. A gente falou de thumb, daqui a pouco a gente vai terminar com o futebol, tá? Porque futebol né, não é só futebol. É É futebol. futebol Clayton. Vocês pensam nas thumbs, não pensam? Sim. Tem muito do clickbait. Tem. Assim, eu penso primeiro na O thumb que é que você e acha no do título. clickbait? Vamos lá, No vamos clickbait? pro corte. O que é que você acha de clickbait? Clickbait é necessário. Porque hoje na internet a pessoa se depara com inúmeros conteúdos. A gente tem que fisgar a atenção dela de alguma maneira. O errado é mentir. O errado é ludibriar de uma maneira completamente equivocada. É mentir deliberadamente. Mas você fazer uma capa mais chamativa, com tendências, fazer um título mais chamativo, com palavras-chave, eu acho que é necessário. Senão você não se destaca. Infelizmente, porque eu queria não ter que me preocupar com a capa e com o título, só gravar Queria o só vídeo. jogar o vídeo lá e pronto, né? Pra mim seria muito melhor, mas Deu tema a você do vídeo. a gente sabe que não funciona assim. Eu acho que clickbait é necessário. O que não pode é enganar. Enganar aí é complicado demais. Mentir é complicado. Essa é uma questão que lá no canal do Voz a gente debate bastante. Diariamente a gente tem essa conversa, esse diálogo. Mas é realmente uma linha muito tênue, porque o torcedor, como um todo, ele que às vezes quer ver só a capa. Se ele viu a capa, vou nem clicar nisso aqui, não, porque a capa. Tem gente que comenta sem assistir o vídeo, só pela capa. Ceará contratou jogador X aqui. Aí, beleza, já vi aqui a capa, já tá resolvido. Mas né? teve um clickbaitzinho que eu consegui semana passada. Era um vídeo que não tinha muito assunto. E o Albino foi convocado para... Albino Luciano é fisioterapeuta do Fortaleza. Tá há muitos anos no Fortaleza. Fortaleza tem convocado para a seleção. Essa Isso, genial. pronto, o Dudu explicou bem o que é o clickbait. Você chama a atenção, a pessoa vai E ele achar- não mentiu, mentiu. não tem nada, zero mentira. Fortaleza teve uma pessoa convocada, de fato. E no vídeo eu digo que o Albino foi convocado. Ponto. Pronto. Não menti em nenhum momento. O fato de ter aquele nome, de ter o brasão da seleção, fez a pessoa clicar. Ô, E Dudu, tudo bem. eu sigo o OneFootball.
Boa. Faz Cara, muito isso. Os caras fazem isso Muito. toda hora. Eu botei aqui pra ver se tinha alguma notificação. O cara parece muito assim, gigante europeu de olho em ex-Flamengo. Aí tu vai ler, é um cara que jogou na base do Flamengo. Comissão cobra renúncia e reestruturação profunda. Aí ele diz aqui o título, caso Rubiales. Aí, Campeonato Saudita, estrela lesionada e gols brasileiros abrem rodada. Essa ideia nem Qual tá foi ruim. a desgraça da estrela que Pronto, machucou? tu falou do Ó, o cara vai lá e Rubiales, clica, tu né? viu do Rubiales? Tem uma melhor. Real Madrid, eu vi hoje, eu não lembro qual era o site. Real Madrid e Barcelona podem ficar de fora da Champions League. Era essa. É o seguinte, estão querendo tirar o cara, ele vai alegar a UEFA que está recebendo uma interferência governamental, que em teoria é proibida pelo Estatuto da FIFA, que pune a federação, incluindo os clubes. Tem que acontecer, bicho, uma volta ao mundo. Mas, de fato, Real Madrid e Barcelona podem ficar de fora da Champions League. Eu acho mais fácil ele sair do mundo, porque a UEFA vai olhar a quantidade de grana que entra. É mais fácil a Champions League sair de Real Madrid e Barcelona. Mas tá lá, é o clickbait, o cara não mente na notícia. Exato. Quem escreveu a matéria, se colocasse só lá que o Rubiales pode sofrer isso, no clique não seria o mesmo. Não ia dar. Quem é Rubiales? É. Pra começar. O bom sério olha, que diabo é Rubiales, Então, mano? eu acho que é E aí necessário. tem a parada do aguçar a curiosidade, que É, faz total. parte. E... Ainda bota assim, tendo Cássio. Inclusive, a gente vai fazer uma capa para esse episódio. E a gente precisa de alguma treta, porque então, daqui pro final vocês têm que. O Dudu já falou, né? Tá difícil vocês. Alguma coisa assim, não foi, Dudu? Foi, Já deu tá uma. difícil eles fazerem pós-jogo aí. Pronto, mas tá fácil já, assistir. YouTuber tricolor, corneta. Treta com- Provoca provoca isso. Boa. setorista alvinegro. Dispara contra setorista alvinegro. Tá aí. Mas não é de Entendo o hoje, né? caso. Entendo, cara. Ô, gente, pra gente ir pra reta final, primeiro dizer assim que eu, mais uma vez, sou fã de vocês. O canal do Vozão tem 73 mil inscritos, 73.400. Bora Leão 160, E alguma coisa. 160. Eu- Bora Leão tá... É o maior? É do Nordeste ainda. Maior do Nordeste, né? De clube específico é o maior do Nordeste ainda. Fala ainda porque o Barbaço tá ali na cola e ele é maluco, ele é bitolado. Ele vai... Ele tá- 167. Ele tá querendo abrir a asa, né? Tá. O Barbaço é maluco. Então, realmente, É só assim... você analisar o tamanho do mercado da Bahia. É natural. É. Total. E do Bahia. E do Bahia. Da Bahia e do porque ainda Bahia, tem né? isso, Aqui, Aqui é polarizada. eu sei que a torcida vocês do não Bahia vão- é muito maior do que a do Sim. Vitória, então... Você vai entrar no clickbait dessa daí. É. Jornalista cearense crava. Torcida do Mas eu Bahia tenho é que muito dar bem maior pra do que- torcida do Bahia, Exatamente. viado. Até- Até- Os caras estavam me esculhambando. Separem esse corte aí, tá? Boa, Pra falar boa. esse aqui. Boa ideia, boa Aí, ideia. agora Alô, o Barbaço. O Barbaço vai Olha aí, fazer Barbaço, assim, ó. só quem vai ver vai ser o Barbaço do Vitória. Vai falar, Não, jornalista. não tô dizendo que a torcida do Vitória é pequena e tal. Pronto, aí Aliás, chega lá. que Canalha, inveja, os caras Jorge- vão ter os dois na Série A de novo e nós não. Canalha jornalista cearense diz que Não, torcida do Ceará Vitória é tem condição. menor. Não, será que o Bahia não cai? Eu acho que o Bahia não cai, acho que vai cair o Santos. Tá aí, É Barbaço. mesmo, Bahia, Tá aí, Vitória, Barbaço. Bahia. Jornalista crava. Bahia não cai. O tema dessa lá devia ser Pela Caio bola. faz as pazes com a torcida do É, Bahia. Caio e Barbaço, entendo o caso. Qual o vídeo mais visto? Um vídeo resposta ao Emerson Leão na estreia do Fortaleza no Cearense de 2018, que ele disse que o Fortaleza era um time de empresário. Quantos 234 mil. Que ele participava de um pós-jogo do esporte interativo. Exatamente. Eu lembro disso aí. que ano? 2018. 2018. Rodrigo? Vocês não vão nem acreditar o que é o vídeo mais visto do canal do Vozão. O vídeo mais visto do canal do Vozão é o Arlindo Maracanã respondendo o Lisca naquela loucura do Sampaio. PV. Pode Ele crer. é muito bom. Cara, aquilo saiu primeiro no canal do Vozão. Acho que tem pra lá de acho que tem umas 170 mil visualizações. Cara, o Arlindo... É safado. Eu conheço ele desde o tempo do Samba Correr. Rapaz, genial isso daí, cara. Genial. É um dos momentos mais sensacionais. 151 mil. Um dos momentos mais sensacionais da história do canal do Vozão. Lucas Catribe cobriu Copa do Mundo. Deve aumentar. Olimpíada. Mas até hoje o Catribe lembra do dia que o Arlindo não conheceu. A tribo está marcada por isso. Melhor foi... O Eduardo Truvão, que já cobriu tudo também, mas sempre vai ser um repórter do Sabia Não. Sabia? Do É Marinho. ele, né? É ele. Caraca, sabia não. Você levou cartão, tomei? Malia Fizeram o clássica pagode, demais, né, cara? O pô. pagode do Marinho é absurdo. Enfim, vários vídeos pra vocês aí pesquisarem. Inclusive, deu uma moral pros meninos aí. Boa. Fazer propaganda, pra gente terminar falando de futebol.
Boa. Fala aí do canal, Dudu. Como é que tá o canal? Quais são os próximos passos? Onde é que o Bora Leão quer chegar? Cara, a gente tá bem consolidado e eu acho. Eu sou muito bitolado em melhorar sempre o que eu tô fazendo. Então, eu tô sempre querendo melhorar o equipamento, melhorar a imagem, melhorar a iluminação. A gente tá no YouTube, em todas as redes sociais, como Bora Leão. É só você pesquisar, @Bora Leão, tanto no YouTube, Instagram, Twitter. E é a produção de conteúdo constante, todo dia. Muito conteúdo pra torcida do Fortaleza. E tentando crescer, tentando melhorar cada vez mais. E quem quiser seguir o Dudu, Dudu Damasceno 18, Dudu Damasceno 18, minhas redes sociais, Instagram, YouTube também, TikTok, Twitter, tudo tem. Eu não acesso todas, mas me sigam aí em todas aí. Canal do Vozão, você basta dar aquela pesquisada marota, canal do Vozão. Estamos em todas as plataformas. A minha é RCF1994, também estamos por lá, trazendo informações do Ceará diariamente. Eu sei que o negócio está meio complicado, mas vá lá, deixe sua participação, sua interação. Tem sempre, além dos nossos conteúdos de live, de notícia, tem sempre... Terminou o jogo, tem sempre vídeo de melhores momentos, os gols com narrações das rádios, narração de Jussier Cunha, narração do Eudes Viana, tem narração de todo mundo, de todas das emissoras, um trabalho magistral da Voz da Consciência. @canal do Vozão e @RCF1994. massa demais. Eu já sigo todo mundo. Boa. Futebol. Rodrigão, Ceará, esse ano já foi, né? Cara, o Ceará esse ano... Tu ainda acredita, Rodrigão? Cara, eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Nunca abandonar, Rodrigão. Não, mas homem, deixa de rei, irmão. Faça isso não. Vamos já fazer uma montagem aqui. Não, mas sério. Eu, esse ano, aliás, nos últimos anos, fui a todos os jogos naquele mesmo lugarzinho ali da arquibancada. Em nenhum momento eu saí da Arena Castelão esse ano com a sensação de que agora nós vamos brigar pelo acesso. O que passou mais perto disso foi aquela sequência de 3 vitórias que, curiosamente, era nesse mesmo intervalo de tempo, na era barroca, né? Que a gente venceu... Já faz tanto tempo, Que né? Venceu o Criciúma, venceu a Londrina, venceu Tombense. Mas ali foi um surto coletivo, né? Porque depois veio pra casa, levou aquela sapatada do Novo Horizontino, e aí água abaixo. E eu acho que agora é hora de planejar 2024, é hora de buscar novas possibilidades, é hora de já pensar no novo comandante técnico, é hora de pensar na reformulação de quem comanda o futebol, é hora de pensar em 2024 para não sofrer o que vem sofrendo na temporada 2023. Sei que você é um cara muito bem informado. Você acredita ou você tem informação que vai ter mudança, de que esse é o caminho, há disposição para mudar? Essas mudanças devem acontecer, elas são mais do que naturais, pelo menos os bastidores do clube já se caminha para isso. Mudança na diretoria de futebol e no cargo de executivo também. E dificilmente o Guto Ferreira será o técnico do Ceará para 2024. Dando um entrevistador, tu acha que é o suficiente mudar somente essa parte da diretoria ou Não, teria que ser uma reformulação geral? Tem que mudar a cabeça de quem pensa no futebol. Tem que ser um negócio mais além. Eu acho que o Ceará tem que mexer, algo que o Fortaleza fez há quase 10 anos. Profissionalizar. Estatuto do clube. Foi 10 anos. 10 anos era o Baquite. Trazer o torcedor para perto, fazer o torcedor se sentir parte do processo, democratizar o clube, acabar com esse negócio de diretor que vai para lá e tem que dividir o cargo de diretoria com o trabalho dele na assembleia, do trabalho dele, a firma dele. Não. Você tem que fazer um Ceará um time profissional, com pessoas que estejam lá para trabalhar de forma remunerada, de forma correta, que elas possam ser cobradas por isso. E não ter o Ceará como uma parte da vida. O Ceará tem que ser o foco total para que as coisas comecem a dar certo. E o exemplo tá do lado, né? É isso. Futebol é isso. E aí, nessa, pegando o gancho do Renato, pro Dudu, Fortaleza tá vivendo uma temporada de novo de lua de mel. E o sonho o quê? O teto qual é? Sul-Americano? Eu não sei, porque o meu teto 6 anos atrás era uma Série B. Era o que a gente... Era o acho isso sonho. muito louco, inclusive. É? Assim. Mudou muito rápido, né? Isso, eu não sei qual é o teto. Mas alimenta o sonho do Fortaleza dia 28 de outubro, tá em Montevidéu, tá na arquibancada de novo, tu disse que voltou pro jogo Cara, do Libertad. O sonho hoje é esse. Eu acho que mas eu posso até ser um pouco
hateado aí é uma opinião impopular. Eu acho mais importante a permanência. Mais um ano que o Fortaleza está se consolidando, já tem uma pontuação bacana, já vai alcançando, mas quebrar essa barreira dos 5 anos, chegar na sexta temporada seguida na Série A, é muito importante. Um título internacional, pô, seria para coroar, seria absurdo, mas eu vejo no Atlético Paranaense, que conquistou o título lá em 2001, mas o primeiro passo é se consolidar na Série A, se tornar um time de Série A. O Fortaleza ainda não é. Eu acho que está num processo para ser, eu acho que o torcedor tem que entender isso. Por isso que a permanência tem que ser comemorada ainda. O Fortaleza, para mudar de patamar, é uns 8, 10 anos de Série A. E com a profissionalização que a gente tem, com a gestão que a gente tem, a gente pode sonhar cada vez mais. Né? O Caio até falou recentemente no programa da rádio que o Fortaleza é refém do próprio sucesso. E, de fato, porque a gente fica... Cara, eu não sei qual é o teto. Qual é o teto do Vojvoda? O Fortaleza joga nesse domingo contra o Fluminense e, em comparação com a temporada mágica de 2021, após 21 jogos, o Fortaleza, em 2023, tem um ponto a menos só. Então, assim, é uma campanha espetacular também, né? Então, eu, de fato, não sei. Eu sei que o Dudu diz... Quando começou o Bora Leão, vamos lá, no terceiro ano do ensino médio, com o Fortaleza quase caindo para a Série D, o sonho dele era ir para a Série B. Então, eu só tô vivendo e sonhando junto com o Fortaleza e o céu é o limite. E a gente tá gravando isso numa segunda, né? Esse é meu medo. Fortaleza já pode estar na semifinal da Sul-Americana, ou então passou por um desastre, que é a eliminação para o América. Mas assim, se tiver perdido, aí merece levar porrada, né? Exato. É uma vantagem. A grande probabilidade, a gente tá gravando antes, obviamente, mas é que a gente já esteja falando aqui com o Fortaleza, sabendo, inclusive, quem ele vai pegar na semifinal da Sul-Americana. Daqui a 20 minutos vai ter um corte no Instagram do Futebolês. Blogueiro do Fortaleza diz que o time não é da Série A. Pode botar, ele falou isso aqui. Ainda precisa ser. Anota mais esse corte aí. Eu vou conversar mais com vocês. Anota esse corte aí. A gente pega essa ideia. Gente, muito obrigado por vocês terem aceito o convite. De verdade mesmo, acho que assim, vocês têm a leveza da internet, mas vocês não perdem o compromisso. E eu acho que o Futebolês fez uma grande escolha, né? Não que os outros sejam melhores ou piores, mas é uma característica, né, de que a gente talvez esteja mais próximo, com esse pensamento mais lúcido. É difícil você ver um torcedor do Fortaleza hoje dizer: nós não somos ainda um time que é consolidado na Série A. E é honesto. Não é uma coisa deslumbrada, mas também não é uma coisa pessimista, né? Da mesma forma que o Rodrigão foi muito sincero aqui em dizer que, cara, já foi, tem que pensar no ano que vem. E zoa, e brinca e tudo mais, e vamos pra frente. E eu espero muito estar errado, mas... É isso. Mas agradecer mesmo por vocês. Eu torço muito para que vocês cresçam cada vez mais. Sou de fato, sou membro do canal do Vozão, apesar de não estar no grupo do Bora Leão por forças maiores, né? Mas estou sempre conversando com o Dudu, com o Matheus, com todo mundo que faz o Bora Leão, assim como outros canais do Fortaleza também. Enfim, minha palavra é mesmo de agradecer pelo papo, acho que foi muito legal e que a gente possa ter outros momentos também, né? Outras oportunidades, né? Quem sabe aí, depois, num título da Sul-Americana, a gente faça aí alguma coisa. Mãe à disposição. Ave Maria, meu Deus do céu. Quem é supersticioso já morreu com essa minha frase. Mas valeu, Dudu. Obrigado. Valeu, Renatão. Valeu, Caio. Foi um prazer. Valeu também ao Rodrigo. Um prazer conhecer. É a primeira vez que eu me encontro com o Rodrigo pessoalmente. Eu que agradeço demais. É sempre bom estar aqui no Futebolês. É sempre bacana estar aqui no Grupo Jangadeiro. Tenho grandes amigos por aqui, então precisando, pode contar com a gente. É isso. Caião, pode dispensar a segurança, né, pessoal? Pode ir embora. Tá tudo bem. A gente montou uma estratégia aqui que ia dar problema. Não, que nada. Mais um prazer, mais um pra conta. É isso. E Papo Futebolês segue na próxima semana também. Na próxima semana, tentando manter o nível, porque tá difícil, assim, porque tá... De inscritos no YouTube somados vai ser difícil, muito difícil. Vai ser difícil. A gente vai encerrar agradecendo mais uma vez Rodrigão, Dudu, Caião, obrigado, eu entendi já recebi as informações. É isso, muito obrigado pra você. Vai ter que falar no microfone, né? Você. Grande abraço pra você, como é no YouTube, né? Todo mundo é YouTube aqui. Isso. Grande abraço pra você que tá acompanhando. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Fortalece. A gente vai fazer uns 60 cortes desse papo aqui.
Vamos tentar monetizar. Enfim. Se chegou até o final, vai comentar Danilo Queiroga ou Curcier Júnior. Pronto, tá aí, tá feito. Era bom quem faz esse perfil se denunciar. Por favor, você. Sou muito feliz que eu tenho o Renato Manso Cearamon, Fake oficial. É o fake Cara, oficial você tem um pra fake mim. oficial. Todo dia ele comenta no canal do Fazão, é genial, cara. Todos Em todo os lugar. perfis. Eu me sinto muito representado. Queria um dia conhecer, se for possível. Grande abraço, até a próxima no Papo com Futebolês. Valeu. Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você.